Então, pessoal, hoje a gente está aqui, o Abraão e eu, para falar sobre o relatório do painel do pescado, né? Esse e-book que a gente preparou, que tem 54 páginas, e traz tudo sobre a balança comercial do pescado em 2021. Não é isso, Abraão? É isso. Vamos lá. Pois é. Então, aqui o negócio é o seguinte, pessoal, nós preparamos um sumário para facilitar um pouco esse documento, né? O acesso. Então, ele é todo clicável, você pode ir direto ao ponto se você quiser. Em linhas gerais, aí nós fizemos uma análise das exportações e importações. Dentro de exportações, avaliamos os principais embarques de pescado brasileiro, né, por produtos, por países, por unidade da federação e por categoria. Né, e importações, a mesma coisa. Uma geral sobre a dinâmica das importações de pescado no período de janeiro a dezembro de 2021 e depois essa característica aí, essa divisão por países, por unidade da federação, categoria e produto, ok? Bom, é importante dizer que esses dados todos vieram do painel do pescado, né? O painel do pescado é uma plataforma baseada na tecnologia Jubarte Data e o painel ele nos trouxe todas as informações que usamos aí para o relatório, não é isso, Abraão? Eu acrescentaria aqui o que você está falando, a questão de que essa é a primeira vez que a gente consegue trabalhar não somente com produtos, estados, países, mas com o fluxo desses países e desses produtos, né? De que estado ele sai, para qual país ele vai, que produto, que categoria ele é, se ele é fresco, se é congelado, se é calda de lagosta, por exemplo. Né? Se é uma lata de sardinha, uma lata de atum, para onde que eles vão. E outro detalhe riquíssimo que eu acho que o painel traz é a capacidade da gente, de forma muito rápida, poder analisar questões históricas, né? Relações históricas, mês a mês, ano a ano, preços médios, que a evolução do preço médio nesses períodos. Então, traz uma dinâmica e uma inteligência, né? Nova para o setor, né? Eu diria, eu vou complementar, porque na verdade se a gente fosse fazer a análise que estão acostumados a fazer, que o setor, né, que nós estamos acostumados a fazer, a gente faria em 1/3 do tempo ou até menos. Acontece que a gente ganhou um grau de profundidade nessa análise que faz com que a gente tome bastante tempo, né? Porque de repente a gente tem uma gama. Eu acho que a grande dificuldade de fazer esse relatório foi que de repente a gente passou a ter uma gama de informações muito maiores e a gente olhou, nossa, eu vou focar em o que para escrever? Porque também não adianta a gente escrever 200 páginas de Comex, apesar de a gente chamar o nosso relatório de tudo sobre Comex, né? A gente poderia ainda falar muito mais, né? Mas eu acho que já tem muita coisa aí e a gente poderia ainda ir mais longe, né? Em cada questão que a gente traz. Então essa não é uma análise que está só circunscrita ao ano de 2021, ela também compreende o ano de 2020, e isso marca toda a nossa análise, desde o início, né, do relatório, nesses comentários iniciais até o final. Claro que a gente faz também um resgate histórico, né, desde o início da base histórica de dados de comércio exterior, que remonta a 1997, então a gente avalia como as importações e as exportações se comportaram nesse período. Né? E o relatório traz vários insights interessantes sobre as exportações, que estão num processo de retomada, né? Muito interessante, que se verificou no início da década dos anos 2000 e agora a gente vê um movimento muito interessante de aumento desses fluxos. Né? E no caso das importações também, apesar da situação que a gente vive de consequências e efeitos da pandemia, a gente percebe que vários produtos no âmbito das importações também tiveram um desempenho muito interessante. Então o relatório traz todas essas análises, né? A gente pode perceber aqui que visualmente ele também é muito rico, né? A gente se preocupou em trazer gráficos, tabelas e infográficos que te levam diretamente à informação de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado a receber no setor, né, Abraão? Eu gostaria de retomar um pouco da sua fala da questão da pandemia, né? Os efeitos da pandemia. Uma das dificuldades do relatório foi justamente essa, porque
o marco temporal de análise precisou ser alterado, né? O que antes era ano após ano e comparar com o ano anterior, de repente o efeito da pandemia, que começa lá em março de 2020, impacta e altera o comportamento da maioria dos produtos, né? Das exportações e importações em geral no mundo, né? Então isso trouxe para essa análise variações, assim, eu vou dizer absurdas, no sentido de que números que a gente nunca teve, sempre 2 dígitos. Quando a gente fala agora em 3%, 5%, isso é irrelevante, porque teve setores que teve 30%, 60% de crescimento, de redução. Então, uma alteração muito, muito expressiva nos dados, né? Então, marco temporal, eu acho que é uma dos grandes referências para o estudo do comportamento do Comex, né? Nesse relatório, né? Então, quando você está passando aí, é interessante a gente ver, talvez você pudesse voltar aí para as exportações, para aquele primeiro, para a gente poder mostrar um pouco do potencial que o painel traz para a gente, né? Lá na exportação, esses gráficos, essas barras em azuis aí, a gente tem gráficos de históricos, né? Os históricos das exportações, esses aí que você está mostrando são históricos, né? Então, você consegue acompanhar e ter, por exemplo, aquele das exportações geral, você vê que o Brasil está crescendo no volume de exportação dos últimos 10, acima desse. É uma página acima, mais acima. Você vê que está aí, olha, de 2010 para frente tem um crescimento no volume exportado. E aí o gráfico de baixo é um gráfico de mês a mês, desde 2018. E no painel você pode selecionar e apagar anos, né, fazer seleções. Então você vê que a última barra é uma barra roxa aí que mostra o volume exportado em dezembro de 2021, né? O último agora no mês passado, e que é um marco, um recorde nas exportações, tá? Nos últimos 4 anos, né? Então a gente tem o preço médio e o painel permite que você vá fazendo seleções até chegar ao fluxo, até chegar todo o fluxo, o produto, a categoria, o estado e o país. Então, e você gerar todos esses gráficos, né? Aqui, por exemplo, a gente vê uma análise exclusivamente sobre os Estados Unidos, né? Você consegue fazer o preço médio de determinada espécie, categoria ou até o estado de origem daquele pescado versus os Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos comprou, de onde, em que categoria, né? Muito interessante. Exatamente. Legal. Então, bom, eu acho que, em linhas gerais, a gente apresentou o relatório. Nós temos a parte de importação também, que a pauta importadora do país, ela é muito rica, né? Muito interessante. A gente tem uma variedade de produtos muito grande. Então, fazer isso, transpor isso para o relatório foi um desafio muito grande, né? Realmente, determinar os critérios para isso é meio complicado, mas a gente conseguiu de uma forma que contempla os principais produtos e fluxos aí, né, Abrão? É isso. É bem isso. E o rico é saber que a gente ainda pode fazer muito mais. Com certeza. Então é isso, pessoal. Comprem o relatório, o link está aí com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só conversar com a gente. Os nossos contatos também estão aí disponíveis. E é isso, uma boa leitura, acho que isso vai fundamentar muitas análises e até estratégias aí que vocês vão poder adotar ao longo do ano, tá bom? Um abraço para vocês aí. Abrão, obrigado pelo teu tempo e vamos em frente. Vamos em frente, vamos lá. Feliz 2022 aí para todo mundo. Para todos nós, um abraço. Um abraço.